Glória a Deus. Quantos estão alegres? Certos da vitória? Aleluia. Quantos creem que Deus está contigo? Deus está cuidando, aleluia, de ti. Deus está cuidando da igreja, Deus está cuidando de nós. Deus está presente na nossa vida, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar os amados irmãos para que vocês possam estar abrindo a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos. Aqueles que persistem na busca do milagre, que estão aqui orando, clamando a Deus, estejam certos de que o Senhor estará agindo neste ano na sua vida, amém? Esse é um ato profético, né? É um ato onde declaramos a intervenção, onde declaramos o milagre, aonde estamos insistindo com Deus, dizendo: Senhor, eu não abro mão da vitória, eu não abro mão do meu milagre, eu não abro mão, né, do livramento, daquilo que o Senhor me prometeu, porque a Bíblia diz que todas quantas as promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Então Deus não mente, Deus não falha. Se Deus falou, Ele fará, em nome de Jesus. Quantos acharam? Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 1, diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães. Quantos pães? De cevada e 2 peixinhos. Não eram peixes, eram peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentando-se, pois, os homens, em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei, pois, os pedaços que sobejaram, para que não se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas, que sobejaram aos que haviam comido. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, com certeza vocês já leram essa passagem, já ouviram ministrações dessa passagem, mas estamos em uma campanha 12 sextas-feiras para 12 meses de vitória, e eu quero falar sobre essa multiplicação dos pães e dos peixes. Tá? Todos sabem que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles focam na biografia de Jesus, na vida do Mestre, tá? Nos milagres que foram realizados. Para que isto? Qual a razão disso? Eles
estavam tentando mostrar aos judeus, aos gentios, aos romanos, porque esses evangelhos eram direcionados para essas pessoas, mostrar que Jesus, Ele era o Senhor, que Jesus de fato era e é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus. E qual era o objetivo, o foco de Jesus como Filho de Deus? O foco era trazer o reino de Deus para os homens, mostrar para os homens da época, apesar de ser lá atrás, mas se parece muito com os nossos dias, né? A humanidade sempre houve um pouco da corrupção, porque isso por conta do pecado lá no Éden. Desde o momento em que o homem pecou, desobedeceu, a corrupção se tornou algo generalizado. Em todos os meios está a corrupção, e não era diferente. Então Jesus vem com a proposta do reino de Deus. O reino de Deus é diferente do reino do homem. No reino do homem há mentira, no reino de Deus só há verdade. No reino do homem só há engano, no reino de Deus não há engano, há justiça, há verdade, Então ele vem mostrar que o reino de Deus é diferente do reino do homem. No reino do homem há destruição e morte, mas no reino de Deus há vida e vida em abundância. Então Jesus está mostrando para a multidão que o cercava, para a multidão que estava à sua volta, que o reino de Deus era diferente, que o reino de Deus é diferente. Quando os recursos da terra faltam, quando os recursos dos homens faltam, ainda existe recurso e sempre haverá recursos no reino de Deus. Deus sempre tem recursos para mim e para você. Quando os nossos se acabam, o de Deus permanece, porque Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é tremendo, e Deus, Ele é dono de tudo. Então, os autores dos evangelhos estão aqui relatando os milagres, os feitos de Jesus, as obras do Mestre, mostrando que Ele traz um reino diferente, um reino de justiça, um reino de amor, um reino de paz, um reino soberano. O reino da terra passa, mas o reino de Deus é eterno e permanece para sempre. Esta está a diferença. E aqui, neste dia, uma grande multidão estava em volta do Mestre. Como sempre, a multidão cercava Jesus. Por quê? Porque Jesus sempre tinha e sempre terá algo para oferecer para a alma do homem que necessita de socorro, para a alma do homem aflita, para a alma do homem necessitada. Jesus, Ele sempre tem um milagre, Ele sempre tem a palavra, Ele sempre tem um socorro, Ele sempre tem um remédio, Ele sempre tem a resposta que a nossa alma necessita. Então a multidão estava ali buscando Jesus, porque sabia que Ele era o único que podia saciar a necessidade da alma aflita, dos desejos da alma deste homem que buscava em Deus a solução dos problemas. Mas a multidão também estava ali, cercando Jesus, porque a multidão sabia que Jesus sempre curava os enfermos. O texto sagrado, os versos que lemos, aponta dizendo que a multidão conhecia que havia sinais e cura aonde Jesus estava. Aonde Jesus estava, sempre havia milagres. Aonde Jesus aparecia, aonde Jesus se manifestava, o milagre era certo. E a multidão sabia disso. Então a multidão está ali em volta de Jesus, a multidão está ali esperando algo de Jesus, vendo o que Ele iria fazer. De repente, queridos, nessa história, nessa narrativa de João, ele diz que Jesus viu essa multidão que vinha chegando, e o número ia aumentando, e o texto diz que eram quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que estavam ali. Passavam de 10.000 pessoas brincando ao redor de Jesus, e Jesus, vendo aquilo, disse para um dos seus discípulos: olha, vamos comprar pão, ou temos que comprar pão. Olha como Jesus, Ele de vez em quando brinca com a gente. Como é que vai comprar pão para uma multidão tão grande como essa? O discípulo ficou pensando, nem 200 denários, nem 200 moedas, que equivalia a 200 dias de trabalho
do homem daria para alimentar essa multidão. E Jesus falou isso testando o seu discípulo, porque João diz que Jesus estava testando o seu discípulo, porque Jesus já sabia o que ele iria fazer. Aleluia! Você pode até não saber como solucionar esta situação, você pode até não saber solucionar o problema que você está enfrentando, você pode até não saber solucionar as crises que você enfrenta, mas Jesus, Ele sabe de tudo, Jesus conhece tudo, Jesus resolve todas as coisas, Jesus sabe fazer tudo, e às vezes Ele nos testa. Diz para o irmão que está do teu lado, às vezes Jesus vai testar você. Aleluia, às vezes Jesus vai testar você, para saber como está a sua fé, o que é que você está pensando, o que é que você está achando da situação. Irmãos, quantas vezes estamos diante de grandes desafios, quantas vezes estamos diante de grandes vales, diante de grandes desertos na vida, e a gente fica falando com Deus. Quem aqui já não falou com Deus? Senhor, como eu vou sair deste vale? Como eu vou sair desse deserto? Senhor, como é que o Senhor vai fazer? Às vezes ficamos imaginando as soluções que Deus pode dar nos nossos problemas, sim ou não? Quantas vezes a gente fica pensando, Deus, bem que o Senhor poderia usar alguém, bem que o Senhor poderia abrir uma porta, bem que o Senhor poderia usar fulano de tal. A gente fica imaginando soluções para os nossos problemas, mas Deus já sabe como vai fazer, Deus já sabe como vai agir, Deus já sabe o caminho em que vai ser trilhado. Então Jesus, queridos, disse para Felipe, olha, eu já sei o que vou fazer, não adianta ficar preocupado. Às vezes a gente preocupa mesmo, não tem jeito, isso é do ser humano, é a nossa faculdade ficarmos preocupados, a faculdade da mente, porque a gente pensa, a gente raciocina, os problemas estão aí, dia após dia, então é inerente do ser humano se preocupar. Mas interessante, Jesus, Ele não era um homem preocupado, mas pastor, Jesus era Deus, mas também era 100% homem. Ele foi tentado no deserto sendo homem. O inimigo tentou Jesus justamente nas fraquezas de um homem. Então, Jesus, ele não era este homem preocupado, por quê? Porque ele tinha a sua confiança no Pai. Ele dizia em suas orações, Pai, eu quero te dar graças, porque eu sei que o Senhor me ouve. Se Deus, o nosso Pai, ouviu Jesus, Ele também ouve você. É por isso que a Bíblia diz que as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. Aleluia, você tem que falar mesmo com Deus, você tem que apontar para Deus, olha Senhor, eu estou passando por isso, eu estou enfrentando isso, eu estou sentindo isso, Senhor, olha, a minha vida está assim. Converse com Deus, porque Ele te ouve. Jesus, Ele declara isso e declarou. Os seus discípulos que registraram a sua história, a sua vida, o seu ministério, os seus feitos, disse isso acerca de Jesus em suas orações. Pai, eu quero te louvar porque eu sei que o Senhor me ouve. Não servimos a um Deus surdo, não servimos a um Deus que tem dificuldade de ouvir. Ele está te ouvindo, Ele está ouvindo o seu clamor, mas não apenas isso, Ele ouve o seu clamor, mas também conhece a sua dor, porque às vezes podemos falar com alguém dos nossos sofrimentos, das nossas dores, mas essa pessoa não tem a capacidade de conhecer a nossa dor, a intensidade da nossa dor. Às vezes você pode conversar com o esposo, às vezes você pode conversar com a esposa, você pode conversar com o pai, com uma mãe, com um irmão, com um amigo, mas talvez ele não consiga sentir a intensidade da dor que está permeando a sua vida, a sua alma, o seu coração, que passa dentro de você. E Deus, além de te ouvir, Ele conhece, Ele sabe aonde dói, Ele sabe a intensidade dessa dor, Ele está atento a esta dor.
Ele está atento a esta ferida. Então, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo, e Ele sabe como vai agir diante deste problema, diante deste embate. Me ajude a pregar nessa noite. Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele: Jesus já sabe de tudo, Jesus já sabe como vai te ajudar, Jesus já sabe como vai trazer a solução para este problema, Jesus já sabe o que vai ser feito. Aleluias, glória a Deus. Ele conhece. Por que Ele conhece? Porque Ele caminha na eternidade. O profeta Isaías diz que Ele é Pai da eternidade, ou seja, Ele é o Criador do tempo, foi Ele que criou o tempo, passado, presente e futuro, está patente diante dos teus olhos. É por isso que muitas vezes queremos parar, desistir, diante dos embates, diante dos problemas, pensamos em retroceder, mas Deus nessa noite está dizendo para você: continua caminhando, continua avançando, vai em frente, não para, persista, tenha força, tenha coragem, continue marchando, porque o mar vai se abrir. Sabe, quem aqui não lembra da passagem do Mar Vermelho, quando Deus disse para Moisés: Moisés, manda o povo marchar. Marchar para onde, Deus? Na nossa frente está o Mar Vermelho, na nossa esquerda o terreno é montanhoso, não dá para fugir, escalar a tempo, os inimigos estão vindo atrás, e do nosso outro lado também temos adversário. Marchar para onde? Deus não mandou o povo dar a volta para o lado, Deus não é Deus de atalhos, Deus não mandou o povo recuar, Deus mandou o povo avançar, mas na frente está o Mar Vermelho. Não se preocupe, Deus já pensou em tudo. Ele é aquele que abre o mar para você passar. Ele vai abrir, diz para o irmão que está do teu lado: Ele vai abrir o mar, Ele vai abrir o mar, Ele vai abrir o mar, em nome de Jesus. Ele já sabe o que vai ser feito. Então, queridos, a Bíblia diz que chegou um outro discípulo por nome André, irmão de Simão Pedro, e aí ele traz uma suposta solução. Qual é? Ele apresenta um lanche, porque o que ele apresentou ali foi um lanche: 5 pães e 2 peixinhos. Olha, tem um jovem aqui, uma criança, um mancebo, um rapaz, que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. O que é isso? É o lanche. Não dava para alimentar a multidão, sim ou não? Quem é bom de matemática aqui, não precisa nem ser bom de matemática para saber que não dava para alimentar. O cálculo não bate, não existe soma para isso, não existe multiplicação para resolver este problema. Mas diante de Deus, Ele tem todas as soluções. Apresentaram esta solução, aí Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos. Olha, as nossas soluções às vezes são apenas paliativo do momento, sim ou não? Às vezes as nossas soluções, né, a gente acha que é solução, mas a gente entra com a solução e logo acontece outra coisa, acontece outra situação. O nosso Deus é o Deus que entra na causa e soluciona. Deus disse para Moisés: está vendo esses adversários que hoje você está perseguindo? Eu pelejarei por vós e nunca mais vós o vereis. Quando Deus entra para solucionar, aleluia, você pode até ter outro problema de outra classe, mas quando Deus soluciona, irmão, está solucionado. Quantos necessitam de uma solução de Deus? Quantos necessitam de uma solução de Deus? Aleluia. Quando Deus entra em uma causa, em uma situação, em um problema, aleluia, sempre teremos dificuldades, mas aquela que Deus entrou e trouxe a solução, mais nunca você vai ver na sua frente. Aleluia. Glória a Deus. Traz aí 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes, mesmo a solução sendo pouca, limitada, mesmo sendo pouco, mas nas mãos de Deus se torna muito. Sim ou não, irmãos? Quando você pega o pouco que você tem e coloca na mão de Deus, irmãos, se torna muito. Quem não lembra aqui da mensagem de sexta-feira passada, da missionária, quando pregava sobre a viúva, né?
Ela foi até o homem de Deus, o profeta, 2 Reis capítulo 4. E quando chegou lá, ela apresentou, o profeta disse: declara-me o que tens em casa. Ela pensou e disse assim: eu não tenho nada. Não, peraí, eu tenho uma coisa. O que é que você tem? Eu tenho só um pouquinho de azeite. Deus pega o pouco que você tem, Deus pega o nada que você tem e transforma em muito, aleluia, porque na mão de Deus é assim. Deus é o Deus da multiplicação. Quando você coloca o que você tem nas mãos de Deus, Ele faz multiplicar. Irmãos, aleluia, se você refletir um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida, você vai ver que o que você tinha era nada para o que você tem hoje. Então quem foi que fez isso? Quem foi que te deu o que você tem hoje? Foi Deus. E você acha que Ele não vai continuar multiplicando e abençoando? Quem aqui já não passou dificuldades que não teve que colocar um pouquinho de água a mais no feijão? Quem não teve que orar: Senhor, está chegando visita, eu não sei se essa comida vai dar, e fica preocupado. Quantas vezes passamos por isso, irmãos? E Deus multiplica. Deus é o Deus que opera milagres. Então o que você tem na sua vida, o que você tem em mãos, Deus fará multiplicar. Pega o que você tem hoje e diz para Deus: Deus, está aqui, é pouco, eu sei, mas eu coloco nas tuas mãos e creio que o Senhor é o Deus da multiplicação, que o Senhor fará o pouco que eu tenho se transformar em muito, porque Deus é aquele que opera milagres. A Bíblia diz que a viúva fez como o profeta falou, pediu vasilhas emprestadas, relacionamento, ela tinha relacionamento com os vizinhos. Olha aí o poder do relacionamento. Você precisa aprender a se relacionar. Existe um poder muito grande no relacionamento, em conhecer pessoas, em se relacionar. Se aquela mulher não tivesse relações, com as suas vizinhas, não soubesse se relacionar, não teria ninguém para pedir as vasilhas emprestadas. Mas como ela tinha relacionamento, o poder do relacionamento. Aprenda a se relacionar com as pessoas. Então ela foi pedindo as vasilhas, fechou a porta, fecha as brechas, fecha a boca, fecha um pouquinho, para de ficar contando a sua vida para A, B, C, D, fala com Deus, conta a sua vida para Deus. Ele não vai divulgar a sua vida para ninguém, Ele não vai colocar no Facebook, nas redes sociais, Ele não vai contar, porque um melhor amigo sempre tem um outro melhor amigo, que tem um outro melhor amigo, e aí vai contando os seus segredos. Quando você pensar que não, sua vida está todo mundo sabendo. Então a melhor coisa que você tem a fazer é entrar no seu quarto, fechar a tua porta e falar com Deus em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Aí as pessoas vão dizer: ela estava tão difícil, a situação estava tão difícil, olha o que Deus fez na vida dela agora, porque ele e ela não contou a vida para ninguém, contou para Deus, e Deus entrou com ação e mudou a situação. Então, queridos, Deus é o Deus que transforma. Agora olha o que Ele fez. Já estamos caminhando para o final. Ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e fez uma oração e disse: Pai, graças eu te dou. Irmãos, precisamos aprender a dar graças a Deus por tudo que está nas nossas mãos. Para de murmurar, você tem que aprender a dar graças a Deus, você tem que aprender a glorificar, a agradecer a Deus por aquilo que Ele está colocando nas suas mãos. Deus muitas vezes nos prova no pouco, para depois nos colocar no muito. Então o pouco que você está vivendo hoje, você levanta para cima e diz: Senhor, eu quero te dar graças, porque é pouco, mas dá para me manter. O Senhor tem me abençoado, o Senhor abriu portas, o Senhor está me mantendo, a tua providência está sendo na minha vida dia após dia. Então eu quero te louvar, porque mesmo pouco eu estou vendo o teu milagre. Aprenda a glorificar a Deus. Tem muitos crentes, irmão, que fica dando volta no deserto, sabe? É isso que Deus faz com um crente murmurador, fica dando volta no deserto até aprender a ser um adorador.
mesmo no pouco está adorando, mesmo no pouco está com um sorriso colgate, dando risada, aleluia. Sabe aquele crente que você vê e todo dia você pergunta: e aí, irmão, como é que você está? Hoje eu estou na prova, estou na luta. Sempre uma dificuldade, sempre a cara feia, fechada, sempre com a cara zangada. Esse fica no deserto o tempo todo dando volta. Aprenda a glorificar a Deus. Aleluia, como é que está? Eu estou bem. Sabe aquela mulher que perdeu o filho e mandou lá o mensageiro, o moço do profeta foi lá perguntar para ela: como é que está? O profeta mandou: está tudo bem. Estava com o filho morto, mas ela estava dizendo: está tudo bem. Eu vou falar com o profeta, eu sei com quem eu vou falar. Aleluia, procure a pessoa certa. Se você tem necessidade de contar algo, procure a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? O profeta, o nosso pastor, o pastor da igreja. Pastor, eu tenho algo para lhe contar e preciso da vossa oração. É assim que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão recebendo? Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos e disse: Pai, graças eu te dou. Aleluia, e foi dando graças que houve a multiplicação. Como aconteceu a multiplicação? Aqui está o segredo. Aleluia, essa parte da mensagem que você não pode perder jamais. Se você perder essa parte, você perdeu o resto. O que foi que aconteceu? Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. O que é isso? Jesus não dividiu. Não existe divisão para Deus. Deus não divide nada, Deus compartilha. Deus ensina a compartilhar. Jesus estava ensinando os discípulos: olha, eu vou partir. Ele estava treinando. Perceba que em todo o tempo, os 3 anos de ministério de Jesus que ele passou com seus discípulos, foram 3 anos de treinamento para os seus discípulos. Eu estou treinando vocês, porque quando eu for, vocês têm que se tornar melhores. Quando eu for, vocês têm que estar preparados. Jesus é aquele que nos emancipa. Ele quer que você se torne melhor dia após dia. Ele quer que você seja uma pessoa melhor dia após dia, mais preparada. É por isso que ele manda alguns desafios. Sim ou não? Ele manda alguns desafios para que a sua mente, o seu cérebro, as suas conexões neurais alarguem, expandam, você se torne mais inteligente do que você é hoje. Então, ele ensina aqui uma grande lição para os discípulos: eu vou, mas vocês têm que aprender uma lição: compartilhar. Jesus compartilhava com os 12, e os 12 compartilhavam com os que estavam em pé, conversando, assentados. Lucas descreve essa mesma passagem. Ele diz que Jesus mandou que os seus discípulos fizessem grupos de 50 em 50 e ficassem sentados. Quer milagre na sua vida? Se organize. Desorganização na vida não dá certo. Organiza a sua vida. Jesus operou o milagre, ele fez o milagre, mas primeiro ele organizou a multidão. Separa os grupos de 50 e 50. Organize a sua vida. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Não precisa responder, pelo amor de Deus, mas como está a sua vida? Está organizada? Você está se organizando na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida espiritual? Quer milagres? Se organize. Quer milagres? Para de histeria. Deus não age. Sabe aquele menino que espernia e fica, você leva a criança no supermercado e quando ela chega e vê o chocolate, ela quer porque quer o chocolate e começa a espernear e começa a chorar e começa a gritar e o pai fica nervoso sem saber o que fazer e aí compra o chocolate para dar para o filho para não passar vergonha. Com Deus não é assim não, meu irmão. Você pode espernear, você pode pular, aleluia. Com Deus não funciona assim. Pare de histeria. Acalma o seu coração, senta com seu pai, conversa com ele, conta as suas necessidades, aleluia, conta a sua dor, o motivo, a razão, porque você quer o milagre. Olha, Senhor, eu preciso disso, por isso e por isso e por isso. Conversa com Deus. Não adianta ficar esperneando, não adianta ficar reclamando com Deus, porque Deus
não se impressiona e não é pressionado por ninguém. Amém? Então Jesus compartilhou com os discípulos, e os discípulos compartilharam com a multidão. E houve o milagre. Queridos, o milagre foi tão grande, que a Bíblia diz, o texto sagrado diz que todo mundo ficou saciado. Ou seja, ninguém mais teve fome, todo mundo comeu. Sabe, quando você chega para comer na casa de alguém, aí você come só um pouquinho, porque você tem vergonha de comer e pedir mais, mas lá por dentro, lá dentro, né, tem aquela vontade de comer mais, eu quero comer mais, mas você come um pouquinho porque fica envergonhado, mas a vontade, aqui não, aqui foi diferente. Aquele pão tinha um gosto especial, aquele peixe tinha um sabor diferente, todos comeram, repetiram, comeram de novo, todos ficaram saciados. E aí, queridos, sabe o milagre de compartilhar? Quantos, Jesus disse assim, olha, catem tudo, para que não se perca nada, para que não haja desperdício. Uma das questões da organização na vida é isso, para que não tenha desperdício na vida. Tenha cuidado, não desperdice aquilo que Deus está te dando. Não desperdice aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Não desperdice as bênçãos de Deus. Quantos cestos sobraram? Como era o estado daqueles cestos? Cheio, metade vazio, cheios. Porque as bênçãos de Deus são recalcadas, sacudidas e transbordantes. Então, 12 cestos cheios. Quantos discípulos tinham? Enquanto os discípulos compartilhavam, Deus gerava a multiplicação na vida deles. Sobraram 12 cestos, um para cada discípulo, cheios. Quando você aprende a compartilhar, sabe? Entra no seu guarda-roupa, aquela 200 camisas que você nem usa mais. Faz um catado lá. Quando você tirar aquelas camisas lá que está lá, que você não usa mais, os sapatos que estão lá empoeirando, quando você tirar, você vai ver que sobrou espaço para um novo. Aí Deus vai mandar um novo para você, Deus vai mandar um novo para você, mas compartilha aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Deus disse para Abraão, olha Abraão, eu te chamei para você ser bênção. E através de ti serão abençoadas todas as famílias, não apenas sua família não, todas as famílias da terra. Deus te chamou, irmão, irmã, para ser bênção. Diz aí para a pessoa que está do teu lado, me ajuda a pregar nessa noite. Deus te chamou para ser bênção. Diga para ela, aprenda a compartilhar. Pega aquela roupa, aquele sapato. Pastor, meu sapato. Pega o seu sapato sim, aleluia, aprenda a compartilhar, abençoar o próximo, e você vai ver o que Deus vai fazer. Pega aquelas coxas que está lá guardado, que nunca usou. Nem o maridão usou as coxas ainda. As taças que fica lá guardada. Nem o pobre do marido, né, teve condições de tomar um suco, um refrigerante, um suco de chiclete naquelas taças lá. Ninguém está lá, fica lá esperando a volta de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, compartilhe aquilo que Deus tem te dado, e você vai ver que Deus vai multiplicar mais e mais sobre a sua vida, sobre a sua história. Estamos em uma campanha profética, são 12 meses, aleluia, deste ano, já se passaram 2 meses, tem 10 meses pela frente. Eu quero profetizar sobre a sua vida, serão meses curadores para a sua alma, para o seu corpo físico, serão meses, aleluia, abençoados para a sua família, para a sua casa. Haverá soluções de problemas, Deus enviará o recurso, aleluia, Deus vai multiplicar aquilo que você coloca na mão dele, Deus vai entrar com ação, Deus vai trazer de volta aquele que está distante, afastado, Deus vai trazer salvação, aleluia, serão meses de vitória para a glória de Deus. Fique em pé, por favor, aleluia. Eu quero que você pegue agora esse seu desejo, qual é o seu pedido, tá?
para esses meses. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, o mês de março está vindo aí, Senhor, abril também, maio, o que é que você espera de Deus? O que é que você quer que Deus faça pela sua vida? Eu quero uma resposta, eu quero que Deus entre em ação, na petição, na minha causa, na resposta que eu necessito, aleluia. Se é algum processo, seja ele de imigração ou da justiça, Deus é aquele que pode ir lá e operar o milagre. Se é portas abertas, Deus pode operar e abrir as portas. Se você quer uma intervenção na área da saúde, Deus é aquele que pode trazer a cura, o milagre. Não sou eu que estou doente, mas é alguém da família. Você pode nessa noite representar essa pessoa. São atos proféticos, está na Bíblia, é bíblico. Então, em nome de Jesus, se aproprie disso. A Bíblia diz, queridos, que Ana, depois que entregou Samuel no templo do Senhor para ele servir como criança ainda, todos os anos ela fazia uma túnica nova. O que é isso? É um ato profético. Ela estava profetizando: o meu filho está crescendo, o meu filho está vivo, o meu filho está bem. Então ela estava ali profetizando. Todas as vezes que ela começava, aleluia, a fazer a túnica, ela já tinha entregue a túnica do ano. Por exemplo, 2019, ela já tinha entregue a túnica, e quando chegava em casa, o que ela fazia? Começava a fazer outra, começava a tecer a túnica de 2020, aleluia. Isto é um ato profético. Faça isso nessa noite. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti a minha petição, a minha causa. Eu necessito, eu preciso, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha vida. Fale com Deus agora, em nome de Jesus. Enquanto você ora, eu oro por você, e você crê na oração, no milagre. Pai Celeste, estamos encerrando mais um culto de louvor, de adoração, mais um culto, Senhor, de intercessão, mais um culto, Senhor, aonde estamos, Senhor, nesse ato profético, mais um culto, Senhor, orando por 2019, pelo mês de março, de abril, de maio, Senhor, de junho, de julho, Senhor, de agosto, de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro, Pai. Senhor, toma nas tuas mãos. Deus, todo levante do diabo, caia por terra agora. Deus, nós tomamos posse, Senhor, da autoridade que o Senhor tem nos dado como igreja. Nós tomamos posse da autoridade que o Senhor nos dá, Senhor, através do nome poderoso de Jesus Cristo. E queremos declarar, Senhor, que todo levante, todo ataque de Satanás caia por terra agora. Pai eterno, em nome de Jesus, toda potestade dominadora, Pai eterno, seja agora neutralizada pelo poder do nome de Jesus. Todo ataque, Senhor, na vida, Senhor, física, vida emocional, Senhor, na vida financeira, Deus, em nome de Jesus, as contas não fecham, é dizimista, é ofertante, mas as contas não fecham. Pai, em nome de Jesus, todo ataque agora cesse em nome de Jesus. Pai, todo ataque na família, todo ataque na mente, todo desespero da alma, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora e ministramos a cura, Senhor. Talvez o teu filho, a tua filha está representando alguém, está no lugar de alguém como um ato profético. Pai, em nome de Jesus, entra, Senhor, na causa, entra na vida, Senhor, dessa pessoa. Deus, nas tuas mãos entregamos a Ti, Senhor, as nossas petições. Deus, tem irmãos, Senhor, tem irmãs orando agora, Pai, apresentando a Ti, Senhor, este pedido que é tão importante para a vida dele, para a vida dela. Senhor, é tão essencial, Senhor. Senhor, o Senhor sabe por que precisamos. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que agora seja liberado do alto céu, Senhor. Só basta uma palavra Tua de aprovação, só basta uma palavra Tua, Senhor, dizendo sim. Só basta uma palavra Tua, Senhor, e o milagre acontecerá. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora o milagre, nós declaramos agora a vitória, em o nome santo do Senhor Jesus.
Olha para a pessoa que está do teu lado, diz para ela: Deus vai enviar o socorro. Acalma o seu coração, dá um abraço nele, dá um abraço nela. Talvez ele esteja precisando de um abraço, ela esteja precisando. Diz para ele agora: Deus vai enviar o socorro, Deus vai enviar a vitória. Agora tem uma coisa, meu irmão: aprenda a compartilhar aquilo que Deus coloca na sua mão, e você irá viver de milagres em milagres, em nome de Jesus. Pastor Davi.